Alô, caros amigos do Speed. Está no ar mais uma edição do programa Curva do S. No Curva de hoje, NASCAR, com a prova de Michigan. Campeonato Brasileiro de Marcas. Vamos conhecer a categoria. Categorias de 2 pilotos e 2 baterias. Como funciona o entrosamento entre eles? E, como sempre, o segmento de arrancadas. Nós começamos falando de NASCAR. Denny Hamlin consegue a sua primeira vitória da temporada. Matt Kenseth foi o segundo colocado, Kyle Busch na terceira posição, Paul Menard, a surpresa, foi o quarto colocado e Carl Weathers em quinto lugar. Denny Hamlin consegue a vitória e a Toyota, na casa das montadoras americanas, fica com a vitória também. É, uma surpresa. Desde o início da prova, aliás, no início da prova, Roberto, Kurt Busch parecia ser o carro dominante, vindo de uma pole position, no final acabou não obtendo o resultado esperado, como sempre, problemas com a sua, zangado com o trabalho da sua equipe, mas parecia que a Ford ia dominar. Em determinado momento, creio que eles tiveram primeiro, segundo e quinto, mas sempre a Toyota ali batendo a porta, só que através do Kyle Busch e até o Brian Vickers no início, mas no final, Denny Hamlin, que ganhou ano passado esta prova, terminou em segundo na segunda prova em Michigan, mais uma vez termina a primeira, ou seja, 2 primeiros e um segundo lugar nas últimas 3 provas dele em Michigan. Uma prova morna, o circuito de Michigan bastante parecido com o circuito de Fontana, 400 milhas também, mesmo assim foi uma prova morna, poucos incidentes na pista e o que a gente esperava, que se desenhava, que era a estratégia de combustível no final, carros com combustível, sem combustíveis, foi para o espaço quando o Dale Jr. bateu no muro de contenção e trouxe aquela última bandeira amarela, mas bastante chateado com o Mark Martin depois da corrida. Ele não escondeu que estava chateado, o spotter, o olheiro do Mark Martin, enfim, ele não quis ali dizer um nem outro, mas inclusive eu tomo muito cuidado para não prejudicar os pilotos na pista e gosto de ser tratado igual, então foi um recado forte ali, e a companheira de equipe, né? Agora, o que dizer, Roberto? Sim, estava pintando a estratégia de combustível, mas o que acabou sendo decisivo ia rolar se não fosse essa bandeira amarela. E acabou mudando tudo, porque não era o Denny Hamlin, estava em segundo. E estava ali dependendo do combustível e tal. Quem estava primeiro? Matt Kenseth. Não, Matt Kenseth. E no final acabou havendo a inversão de posições. Na relargada foi melhor Denny Hamlin. Então aquela bandeira amarela mudou tudo. E infelizmente para Greg Biffle também. Ele e Jeff Gordon escolheram trocar 4 pneus. Um erro. Para Jeff Gordon o prejuízo não foi tão grande, mas para Greg Biffle foi muito grande. Prejuízo na tabela e vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada como anda a tabela agora na parte de cima. Carl Weathers continua liderando, agora Kevin Harvick subiu para a segunda posição, Dale Jr. ainda é o terceiro, Kyle Busch na quarta posição e Jimmie Johnson, que fez uma péssima prova, termina na tabela de pontuação na posição número 5. E eu acho que o interessante está do outro lado da tabela, não nos 5 primeiros, mas nos 5 últimos, entre os 10 primeiros. Como você falou, o Greg Biffle teve um grande prejuízo, Jeff Gordon não se solidificou entre os primeiros 10, mas Denny Hamlin, agora sólido entre os 10 primeiros, dificilmente sai daí. Eu não diria duas coisas, Roberto. Primeiro, desculpe o parênteses. Não acho que Jimmie Johnson tenha feito uma má prova. Eu acho que ele teve um problema no início da prova, mas ele estava rodando na velocidade dos líderes. Ele apenas ficou preso 2 voltas atrás, mas apenas porque é importante a gente ver a tendência do piloto. Agora, na tabela, eu também não diria que Denny Hamlin está sólido entre os 10 primeiros, mas ele está sólido no chase, porque ele está com uma vitória entre os 9 primeiros. A tendência, a gente tem que ver a tendência do piloto, a tendência dele é ascendente. Ele, depois de um péssimo início de temporada, ele vem subindo e eu pelo menos venho chamando a tua atenção para isso. Olha, o Denny Hamlin está cada vez melhor, chegando lá perto. Isso é o mais importante, mesmo que ele caia ali para 11º, 12º, ele deve garantir com esta vitória o posicionamento dele no chase. E ainda do lado de fora, ou ficou depois dessa prova, o Tony Stewart não faz parte mais dos 10 primeiros, o Jeff Gordon logo atrás do Tony Stewart, mas vem agora as 2 provas, entre as últimas 10, 2 provas são de percursos mistos e a tendência dos 2 é ganhar posições importantes com bons resultados, tanto na Califórnia como no Atkins Glen. Principalmente Tony Stewart, eu diria que não tem vitória nenhuma. Ele está muito próximo ainda do Denny Hamlin, nono, do Clint Bowyer, que creio que está em 10º, e o Ryan Newman em 8º, exato. Ele está muito próximo, a diferença é ridícula ali, Então ele ainda pode, acho que entre esses 3 pilotos que não têm vitórias, está uma dança agora violenta. Agora, eu concordo, sem dúvida, e não são só essas provas. Tony Stewart é forte em Indianápolis também. E também é forte em Daytona. Então são 4 provas em que Tony Stewart é bastante forte e eu acho que ele deve se classificar para mim.
Muito bem, vamos agora acompanhar o segmento Maquineta do Tempo, que fala sobre a história do automobilismo brasileiro. E me levou à glória que hoje sou o Tony Bianco. Se não tivesse estado o Chico Landi, hoje o Tony Bianco não seria o Tony Bianco. Que o Chico Landi, na época, que me lembro, ele disse, olha, da Itália vieram diversos italianos, mas ele falou, conheço só dois. O senhor Giuseppe Perego, come mecânico da Ferrari, da Jolie. E o Tony Bianco, ele falou, come batedor de chapa e carroceiro que ele é. São os dois homens, ele falou, que eu conheci, os melhores homens como italiano que eu conheci, ele falou que vieram para o Brasil. O resto, ele falou dos italianos, podem mandar todos eles embora. Eu corri junto com ele como copiloto, que fizemos o Carazinho Porto Alegre. E na noite, quando saímos de Carazinho, fomos para Porto Alegre, que era a volta, choveu de noite e foi inaugurada uma estrada de terra. Eu peguei a porta 3 vezes para me jogar fora do carro, que era abismo de 1000 metros de altura. Eu falei, Chico, se você andamos desse jeito, eu vou me jogar fora do carro, porque o cara guiava, o carro andava, hora estava de traseira, hora estava de frente, hora estava... O Chico Landi, para mim, foi o maior piloto que eu conheci em toda a minha vida. O Chico Landi nunca teve medo de nada, nunca teve medo. O único que tinha medo fui eu, que era o copiloto dele. Esse que é o problema. Nós não ganhamos o Carazinho Tarumã por um triz, não ganhamos. Chegamos em 4º lugar. Nós passamos em cima de uma ponte e bateu o cárter no chão. A bomba de óleo, pum, parou de funcionar. Perdemos 25 minutos, esse tempo para nós chegar. Quando chegamos, quem ganhou a corrida foi o filho do Andreatta. Se não tivéssemos perdido esses 25 minutos, teríamos ganhado a corrida. Logo após o intervalo, o Campeonato Brasileiro de Marcas.